Sementes. O poder das palavras de um líder religioso. Janeiro de 2019. O coração de uma pessoa é um terreno fértil. Cada momento, cada palavra, cada exemplo ou influência, pode afetar por completo tudo o que nele foi plantado, ao longo da vida. E a vida é uma estrada repleta de interrogações. Cheia de mistérios que até hoje ninguém foi capaz de decifrar. De uma nascente ao surgimento de uma flor, de um verme imperceptível a olho nu ao maior mamífero do mundo, das estrelas ao surgimento de uma vida, de como é formado o pensamento aos sentimentos visíveis em um olhar. Tudo é de uma complexidade estupenda e para a maioria desses labirintos, as melhores respostas não passam de achismos e suposições, passadas de geração em geração, onde cada tribo sempre defende os interesses do próprio umbigo. Quem em condições humanas, tem todas as respostas. Concorda que se uma pessoa tivesse a resposta para tudo, deixaria de ser alguém comum e se tornaria um Deus. Mas acredite, há quem se posicione dessa maneira. Como se soubesse a resposta para tudo. Ou como se elas fossem um canal exclusivo e especial, por onde Deus decidiu revelar o mais profundo dos mistérios da humanidade e da vida. E como se não bastasse tamanha loucura, essas mesmas pessoas ainda insistem em plantar através de palavras, diariamente, suas convicções e crenças nos corações de outras pessoas. Esses insanos, ainda se intitulam como líderes. Mas ser chamado de líder não é o suficiente para preencher seus corações cheios de egocentrismo. Eles precisam de títulos que os separem do resto dos pequenos mortais. São chamados de mentors, anciãos, bispos, pastores, padres, pai fulano, entre outros inúmeros títulos, por vezes até de cargos menores, porém dotados da mesma suposta autoridade espiritual. E antes que alguém se sinta ofendido, quero deixar claro que não estou generalizando ou sendo preconceituoso, ateísta ou nada do tipo. Eu acredito de verdade que em todas as frentes espirituais, existam e existiram pessoas que realmente nasceram para essa missão de liderança. Temos inúmeros exemplos de pessoas que transformaram nações inteiras através da fé, dentro e fora do cristianismo, usando principalmente as primícias da servidão. Foram líderes verdadeiros e chegaram aonde chegaram, fizeram tudo o que fizeram e se tornaram os maiores, não porque desejaram isso, mas apenas porque foram os primeiros a servir. Eu estou falando aqui, especificamente daqueles que se dizem líderes, mas que na verdade são apenas homens cujos corações são tão sedentos por seguidores, que na grande maioria dos casos, acabam deixando a missão de levar o amor e a paz, em segundo plano. Dando lugar para mais dúvidas, inseguranças, decepções e depressões nas mentes e corações de quem busca por uma palavra de conforto. As pessoas estão carentes. O mundo está carente de amor. Mas para preencher esse vazio é necessário muito mais do que boas intenções. Antes de tudo, é preciso entender que a maneira que o seu vazio foi preenchido, pode não ser a mesma maneira que o meu será saciado. Ainda que estejamos na mesma fonte, os meios, os caminhos, a interpretação, a intensidade, a profundidade, a velocidade em que eu absorvo as palavras, podem ser completamente diferentes das suas. Somos semelhantes, mas não somos iguais. E isso é maravilhoso. Portanto, que fique claro que as minhas palavras são apenas um imenso, profundo e sincero desabafo, pessoal. Pois todos os líderes religiosos que passaram por minha vida, me decepcionaram. E não somente isso. Alguns simplesmente me ignoraram e abandonaram quando eu mais precisei.
No exato momento em que mais tive dúvidas e questionei sobre algo que as pessoas geralmente não questionam, eles se rebelarão, se ofenderão, se irritarão, ou talvez, apenas mostraram na essência o que realmente habitava em seus corações. O fato é, que ao contrariar suas crenças, tradições, dogmas ou interpretações pessoais, eu percebia em seus olhos o amor desaparecer e dar lugar, imediatamente, a um olhar de dúvida em relação à minha utilidade como seguidor, membro, discípulo ou qualquer outro nome que garanta a pequenez da minha posição. Nessa hora, diante desse olhar de juiz, a única coisa que conseguimos sentir é culpa. Aquela sensação de ter pisado na bola ao perguntar algo que não era para se perguntar. Como um aluno, que faz uma pergunta certo de que descobriu algo precioso que irá salvar a humanidade, e é congelado para sempre por uma resposta do professor sem coração que o fez entender com riqueza de detalhes o quanto ele, o aluno, é burro e precisa estudar mais, calar a boca e apenas escutar o que ele, o professor, tem para ensinar. Isso dói, dói muito. E posso lhes assegurar que se não fosse a minha estrutura interna e minha tão grande fé, além das inúmeras provas vivas da presença de Cristo em minha vida, eu teria me perdido por completo. Ver alguém, cujo a sua fé se espelha, que dizia palavras que outrora esclarecia suas dúvidas e lhe faziam entender algo novo, simplesmente agindo de forma contrária a tudo aquilo que você admirava, é algo que dilacera a alma. Ser abandonado por essa pessoa e vê-la se perdendo, como as mesmas pessoas que antes ela apontava como quem caminhava na direção errada, deixa o coração em pedaços e cheio de conflitos. Você se sente só, perdido, sem respostas e sem direção. Se você já passou por isso, sabe bem o que estou falando. Sei que parece clichê, mas a grande verdade é que a disputa por fiéis é tão grande, que o amor vai ficando cada vez mais de escanteio. E a cada novo dia, surge uma nova tática comercial para vender os inúmeros conceitos de salvação e evolução espiritual que o mercado religioso tem para oferecer. Nesse mercado, o alvo principal são os jovens e as crianças. Cada vez mais e mais embebidas em um teatro exposto de forma comovente e encantadora para a comunidade, mas que no fundo escondem ou fingem que não veem os problemas mais íntimos e dolorosos que elas, as crianças, vivem fora das paredes sacras. Não há um acompanhamento real. No altar todas têm um nome e um cargo. Mas basta botar os pés para fora do templo e todas voltam a ser pequenos anônimos encarando seus fantasmas secretos no meio da escuridão e do silêncio dos seus pensamentos. Na outra ponta do fio, estão as alianças políticas entre líderes religiosos e os candidatos a servidores do povo. Cada vez mais escancaradas. Perdeu-se a vergonha. Tudo é uma guerra por poder. Inverteram os valores e agora não é mais Deus quem capacita escolhidos e sim a igreja que escolhe a dedo os que já estão capacitados à militância missionária. Dentro e fora dos templos. Tá chocado? Fica não. É mais real e mais próximo dos nossos olhos do que parece. E eu já estou cansado de ver e ficar calado. Recentemente participei de uma reunião, cujo objetivo era motivar a comunidade a servir mais ao próximo. O convite feito, dizia que o contexto seria falar sobre nossos jovens que participam de atividades dentro da igreja. Mas tudo o que vi, foram palavras de cunho teológico ditas por um master cult da fé, repletos de pequenos venenos que sutilmente levavam as pessoas a terem ódio de quem serve a outra religião, e pior, os instigava a fazer parte de movimentos sindicais e políticos, como se isso fosse algo relaxante e terapêutico. Foi pregado a intolerância,
a discórdia e a necessidade de centralizar o poder nas mãos da entidade em questão. A minha vontade era de ter desmascarado toda aquela crueldade revestida de caridade, na frente de todos. Argumentos não me faltariam. Mas optei pela tão difícil sabedoria do silêncio, a fim de aprender mais e me preparar para o momento certo de falar. E esse momento chegou. Gente, ser líder espiritual de alguém é algo muito sério. Se você tem esse dom, talento ou chamado, pode encaminhar muitas vidas e mostrar a direção para a salvação. Existem muitas pessoas que nasceram para isso e o fazem com maestria, iluminados por seres de muita luz. Mas é preciso saber se esse é realmente o seu chamado e entender que suas palavras, e principalmente suas ações, podem arruinar a vida de alguém e até mesmo levar essa pessoa à morte. É assustador e pesado, mas é real. Portanto, essa é a principal mensagem que quero deixar, para você que já sofreu alguma decepção religiosa, seja com uma pessoa diretamente ou com um templo. E faço questão de dizer, que o que mais me motivou a escrever tudo isso, foi o meu desejo desesperador de acalmar o coração de uma pessoa que eu conheço, que está com pensamentos suicidas por causa de suas decepções religiosas, e eu espero que de alguma forma essas palavras o alcancem e o ajudem, já que eu não tenho essa abertura direta para tratar de um assunto tão delicado. Nem ao menos me sinto capacitado para tal. Pelo menos não mais. Um dia eu já acreditei que podia ser capaz de falar da minha fé para alguém. Usando dos caminhos do amor, apenas. Mas depois de tanto ver boas intenções se transformarem em palavras de ódio, eu decidi guardar essa fé apenas para mim. Quase não tenho mais coragem de falar pessoalmente, a não ser se conhecer muito bem a pessoa. Por isso escrevo essas palavras. Para dizer a você que já sofreu ou sofre nesse momento uma decepção dessa natureza, que nessa vida, não há nada que pode ser maior do que seu amor próprio. Sem amor próprio você jamais pensará direito. Sem amor próprio você sempre achará que não merece ser feliz. Sem amor próprio você se sentirá culpado por tudo. Sem esse amor, você vai se limitar e não vai conseguir se sentir completo, livre ou capaz. O amor é muito maior do que qualquer dor que você esteja sentindo nesse momento. Você é livre para sentir, viver e crer o que quiser. E você simplesmente pode escolher amar os outros como gostaria de ser amado. Simples assim. Eu, por exemplo, sou cristão. Eu acredito em Jesus Cristo. Tudo que ele viveu, tudo que ele fez e tudo que ele deixou. Mas o Cristo que eu conheço hoje, não me foi apresentado por nenhuma igreja, por nenhum líder, por nenhuma escritura específica. O Cristo que eu conheço me foi apresentado pelo amor. Ou seja, por ele próprio. Pois se creio que ele vive e creio que ele é amor, logo o amor dele ainda paira por todos os lugares. E sou eu quem escolho sentir ser amado ou não. O amor do qual estou falando, me faz te amar, independente se a sua fé está em Cristo, Krishna, Buda, Maomé, Alá, Ogum, ou qualquer outro. Você merece o meu amor e meu respeito. O mundo precisa de mais respeito e menos julgo. Precisamos trabalhar a nossa capacidade de conviver com as diferenças. Respeitando a essência de cada um como gostaríamos de sermos respeitados. O que custa apenas ouvir uma mensagem, de alguém que tem uma visão diferente sobre determinado assunto. Ouvir com atenção e amor. O que custa? Em todas as falas e raciocínios, temos a oportunidade de entender mais sobre o outro e entender mais inclusive sobre nós mesmos.
E só para deixar bem claro, digo isso porque geralmente esse tipo de líder religioso, egocêntrico, não gosta de ouvir alguém que pense diferente do que ele prega. Ainda que o raciocínio seja dito com amor. Pregam o amor ao próximo, mas na prática, deixam claro que o próximo é somente aquele que pensa igual. Eu posso dizer com muita propriedade, que já conversei com pessoas de todo o tipo de fé. Com o coração desprendido de julgamento. E quer saber o que aconteceu. Eu não concordei com tudo que ouvi. Mas com cada uma dessas pessoas eu aprendi algo precioso que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Outra coisa. Pelo amor de Deus, não deixe ninguém te convencer que tudo de ruim que acontece na sua vida, é coisa do diabo. Nós somos conhecedores e co-criadores do bem e do mal. Cabe a nós decidir fazer o bem ou fazer o mal, tal qual cabe a nós decidir se o mal irá afetar as nossas vidas. Pare também de julgar. Se coloque no lugar do outro. Respeite a história do outro. Respeite de onde ele veio. Respeite o que essa pessoa viveu. Respeite as escolhas erradas que ela fez. Respeite o que ela entende como certo. Respeite a infância dessa pessoa, cuja história você provavelmente não conhece por completo. Você não precisa concordar, mas tem a obrigação de respeitar. As pessoas estão sofrendo. A maioria sofre escondido. Vivemos em uma era de exposições, internet, redes sociais onde todos estão felizes e sorrindo. Mas por trás dos smartphones o mundo é bem menos colorido. Tudo porque as pessoas não sabem mais em que ou em quem acreditar. Pois os que deveriam dar testemunho vivo do que pregam, são os que mais se perdem em um reino espiritual chamado Jardim do Ego. O número de pessoas com pensamentos suicidas é estarrecedor. O número de pessoas depressivas é incontável. E o mais triste é que elas estão morrendo em silêncio. Ei, líder. Talvez até mesmo você esteja sofrendo com seus conflitos internos. E por esse motivo acaba se apoiando nos velhos dogmas e tradições para levar a mensagem que o seu Deus colocou em seu coração. Talvez você começou bem, mas se perdeu na caminhada. Talvez esteja convencido de que a sua luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais que venham somente de fora para dentro e se esqueceu que a principal casta de demônios se expulsa de dentro para fora. Reflita. Faça esse favor a você mesmo e aos seus liderados. E para concluir, tudo o que eu posso dizer é que aprendi o significado de não julgar. Até para ser firme com uma decisão, até para dizer não, até para ser duro, hoje eu só sei agir pelo caminho do amor. Não é fácil. Eu sou um ser humano e tão somente por esse motivo eu não sou nenhum santo e muito menos perfeito. Sinto raiva, perco meu controle emocional às vezes. Mas não como antes. Estou aprendendo. Aprendendo sobretudo a aceitar o outro como ele é. Nada disso é fácil. Principalmente quando você tem que conviver com quem só pensa em te prejudicar. Mas, eu escolho o caminho do amor. É por isso que ainda estou de pé. E sinto que a minha verdadeira missão está apenas começando. Sei que ainda há muito o que aprender. Sempre haverá. E eu não vou desanimar ou desistir. Carrego cicatrizes que para mim, não são marcas tristes. São marcas que me elevam ao mais alto nível de gratidão. Pois até mesmo as decepções, nos servem como degrau para ir além. Cada queda, nos deixa mais fortes e preparados para o que está por vir. Sigo livre e leve,
porque em minha bagagem não tem espaço para a mágoa em relação a esses líderes que passaram por minha vida. Afinal, apesar de tudo, eu ainda consegui extrair boas lições e aprendizados de cada um desses contatos. Por outro lado, existem também outras áreas da minha vida que causam dor e deixam sentimentos pesados em minha bagagem. E mesmo assim me sinto em paz. Afinal, sei que não estou sozinho e é por isso que eu tenho certeza que no momento certo, tudo acabará ficando no seu devido lugar. E para finalizar, quero dizer algo em que eu acredito muito e que espero que faça algum sentido em sua vida. Você não faz ideia de quanta beleza e poder existe dentro de você. Dentro de cada um de nós, existe uma luz poderosa, capaz de mudar todas as coisas para melhor. Acredite nisso. Sinta o seu corpo agora. Sinta o calor que corre no interior do seu corpo. Sinta sua respiração. Sinta a vida em você. Se você passar alguns segundos de olhos fechados, concentrado em sua respiração, você irá sentir a vida pulsar e consequentemente sentirá mais vigor e saúde. E não interessa o estado em que se encontra o seu corpo físico. Você não é formado apenas de um monte de carne e ossos. Existe uma luz. Existe um ser iluminado aí dentro. Que não cansa, que não dorme, que não adoece, que não sente medo, que não se entristece, que não envelhece. Está aí, sinta. Infelizmente, a vida e toda a rotina que nos prende ao sistema do mundo, nos ensina todos os dias a focar apenas no físico, e por isso acabamos deixando de lado o nosso espírito. Mas ele está aí, sustentando o seu corpo. Sinta. Apenas sinta. E ao sentir, você estará pronto para se conectar com o divino. Com algo além das palavras. Com sua origem, sua raiz, sua essência, com seu começo e seu fim. Você sentirá paz e sentirá o amor correndo em seus poros. Você se sentirá forte e totalmente capaz de fazer obras maiores do que as que tem feito em sua jornada. Você sentirá a cura em suas mãos. Você sentirá o perdão criar raízes inquebráveis. Você passará a ver beleza onde antes não havia. E sentirá que onde quer que você esteja, estará contigo um pedaço do paraíso. Somente você pode escolher quais as sementes que deixará cair em seu coração e quais as que irá semear em outros. Pois somente os seus frutos dirão quem verdadeiramente você é.